Cadê? Até perdi onde eu estava. Cadê o minha lápis? Estava tá. no Tô governo, falando... território, população. Não existe. Governo, território, população, reconhecimento, ou lá na outra página já, né, ao redor do globo. Eu não entendi direito. Não, isso não é Eu não entendi nada também. Eu nem consegui virar a página ainda, tá, gente? Ó, segundo parágrafo aqui, ó, da página 9 aqui embaixo, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Pensei que a senhora já estava lá embaixo, no governo, obrigada. território, população. Não, ainda não, tá? Então vamos lá. Mas, precisamente, podemos considerar que o Estado é o que permite a existência do país diante dos outros países, e o governo é um dos elementos que o constitui. Ou podemos dizer que o governo é a instituição que representa a autoridade política do Estado. Assim, o Estado é a estrutura que exerce o governo, ou seja, de onde se originam as leis que devem ser seguidas por todos os cidadãos. O Estado é constituído pelas instituições responsáveis pela organização política e social do país, como o Senado, o Congresso Nacional, os ministérios, as empresas estatais e os serviços públicos. Gente, empresas estatais são empresas que pertencem ao governo, tá? Ao governo federal. Por exemplo, na geografia, a gente fala muito do IBGE, não é isso? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é uma estatal. Por quê? Porque é uma empresa federal, tá? A gente tem aí INSS, o próprio SUS, tá, gente? O SUS também. Então, aí são empresas estatais. Quando eu falo empresas estatais, é que pertencem ao Estado, ok? As pessoas que ocupam esses órgãos e cargo compõem o governo do Estado durante o período em que exerce funções públicas. Por exemplo, a gente tem os ministros, né? A gente tem os nossos ministros. Esses ministros, geralmente, eles são escolhidos por determinado tempo, quando se elege um presidente novo para o país, tá? Então, aí, ou quando se reelege, pode ser trocado, como pode não, tá? Então, eles têm um mandato definido, eles não são pessoas concursadas, diferente de quem trabalha, então, aí no INSS, tá? Aquela pessoa, aquele funcionário que trabalha lá, ou um policial federal, que é um órgão estatal também, né? Polícia Federal. Só que ele trabalha lá porque ele é concursado, então ele não tem limite de tempo. Já ministros, né, ou presidentes de algum órgão, que também pode ser eleito pelo presidente, esses eles têm a data definida. Por exemplo, se daqui 4 anos, né, aquele presidente que se elegeu esse ano, daqui 4 anos, ele não conseguir se reeleger, aquele ministro também vai ser trocado. Tá? Então, o outro presidente que entrar vai eleger um ministro para aquele cargo, e assim vai. Tá, gente? Oi. Se o presidente morre com seu comando de 4 anos? Vai para o vice-presidente. Vice-presidente, tá? É por isso que tem que ter um presidente e um vice. Tem um governador e um vice. Tem um prefeito e um vice, tá? Porque se alguma coisa acontecer com aquele que foi eleito presidente, o governador ou o prefeito, quem assume é o vice. Aí, se acontece alguma coisa com os vice também, né? Aí a gente já não tem presidente e aí acontece alguma coisa com o vice. Aí quem vai, no caso do presidente, é o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Ele que vai ficar como presidente do país. No caso do Estado, eu não me recordo. Mas no caso do prefeito, é o presidente da Câmara dos Vereadores, tá? Então, aí é sempre assim que vai. Tem uma hierarquia que é seguida, tá? Pode. Se ele aceitar, sim. Bom, se aceitar, não, né? Porque não foi oferecido nada. Tá? Se acaso ele for oferecido a ele, se ele aceitar, pode sim, tá? Vamos lá. Pra gente, o Gabriel tá falando assim, porque o Nelsinho Trade, ele pode agora se tornar um dos ministros, né? Desse atual governo. Pode, né? Se for ofertado a ele, pode, e se ele aceitar.
Gente, para a gente, falando como Estado, tá? Falando como nosso Estado, Mato Grosso do Sul, para a gente isso é muito bom. E a gente está vendo isso eu estou vendo da forma geral. Por que é muito bom? Que é mais uma pessoa de peso para trazer recurso para o nosso país, para o nosso Estado. Quanto mais recursos a gente tem, quanto mais pessoas a gente tem brigando, né, pela gente lá em Brasília, melhor para nós, tá? Então, assim, embora eu sei que tem muitas pessoas que não gostem da pessoa, né, da pessoa do Nelsinho, mas qualquer um do Mato Grosso do Sul que entrar lá e que ficar lá brigando pela gente é bom. Eu não estou falando que é por causa dele, tá? Mas qualquer pessoa que entrar lá, para a gente vai ser excelente, tá bom? Continuando. Para um Estado ser considerado como tal, é necessário cumprir 4 condições jurídicas ou 3 elementos materiais e um simbólico. Vamos lá ver quais são eles, tá? Primeiro, lembra que eu falei dos 3 lá? Governo efetivo, regido pelas leis. Território delimitado. População estável. Era aquilo que eu estava falando lá no começo. Tem que ter população, tem que ter população, tem que ter território, tem que ter as leis, tá? Então, tem que ter esses 3 e mais, se, né, não tiver esses aí, olha só. O reconhecimento por parte dos demais estados, que é o elemento simbólico. Vamos ver o Brasil, vamos analisar o Brasil, tá? A gente tem um governo efetivo, a gente tem as nossas próprias leis? Tem. Qual que é a lei mesmo? Nossa lei maior que rege? A Constituição Federal. A gente tem o nosso território delimitado? A gente tem. Sim. Nós temos a nossa população estável? Sim. Também nós. A gente tem condições, então, de ser considerado um Estado, de ser reconhecido um Estado pelos outros países? Sim. A gente tem os três principais requisitos. A gente também é muito grande. Muito, tá? O Brasil, ele tem tamanhos aí continentais, né? Proporções continentais. O que quer dizer? Poderia ser muito bem falar que o Brasil é um continente. Ele se destaca na América do Sul. Exatamente, tá? É o maior país da América do Sul. Se não me engano, é o 5º maior país em território do planeta, tá? Rússia, Estados Unidos, Estados Unidos, China também. Perfeito, tá? Então, olha só, é isso mesmo. Primeiro vem a Rússia, depois China, Estados Unidos, e aí vem o Brasil, tá? Em extensão territorial, então, olha só, a gente está entre os 5. Ok? O Brasil tem tudo para ser uma superpotência. Ok? A Rússia, ela pode muito bem falar também que ela é um continente, porque olha o tamanho, né, gente? Fora que a Rússia, ela pega 2 continentes, na verdade, tá? Uma parte na Europa e outra parte na Ásia, tá? Então, olha aí, a gente chama de Eurásia. A gente vai ver isso mais adiante. Eurásia. Lá no 9º ano, vocês vão ver isso daí, tá? Então, virando aí, gente. Pode virar a página, lá na página 10, por favor. Aí, assim, ó, ao redor do globo, como veremos no decorrer deste ano, é muito variável o grau em que cada estado apresenta cada um dos elementos elencados anteriormente, a começar pela soberania, motivo frequente de conflito entre estados que entendem ter direito de fazer determinadas ações contestadas por vizinhos. Esses elementos, portanto, não são absolutos. O próprio governo, dado que há muitos estados que apresentam governos frágeis, pode não ter características de gerir 100% do seu território, seja por guerras civis, como é o caso da Síria, que eu estava comentando com vocês ainda hoje, né, na década de 2010, ou a região leste da Ucrânia, separatista desde 2014. Invasões como a da região da Crimeia, no sul da Ucrânia, anexada pela Rússia em 2014,
falta de infraestrutura e presença estatal, como na região norte da Nigéria, que se distingue do restante do país por ser mais precária e religiosa, adversidades naturais, como a Amazônia colombiana, conhecida historicamente por abrigar grupos guerrilheiros, que existia lá as Farc, né, que hoje já é extinta, que era um grupo guerrilheiro muito violento, tá, que existia ali na Colômbia, chamada Farc. Que desafiam o governo daquele país ou as próprias fronteiras brasileiras na floresta carentes de vigilância e controle, criminalidade, como bairros tomados por gangues de traficantes ou mafiosos em muitas cidades do Brasil e diversos outros países, em todos os continentes, e seja por outros motivos, tá? Então, ele elencou vários motivos que acaba um interferindo na ação do outro país, tá? Então, a gente tem, olha só quantas coisas, ó. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver desde lá de cima, ó. Peraí. Guerras civis, depois, invasões, depois, falta de infraestrutura e presença estatal, cadê outra aqui? Adversidades naturais, criminalidade, e aí por diante. Olha o tanto de coisa que pode um interferir no estado do outro, tá? Porque eles não entram em comum acordo. Aí, a gente tem agora atividades, tá? Resolva as questões. Na primeira questão, ele fala assim, qual é a importância do Estado para a formação de um país? Questão 2, o que acontece quando um povo, mesmo exercendo controle sobre determinado território, não tem seu Estado reconhecido pelos demais Estados? E cite ao menos 2 exemplos. E na questão 3, ele fala assim, todos os países americanos, até o século XVIII ou XIX, eram colônias, assim como a maioria dos países africanos até a década de 1960. Desde que conquistaram suas independências, passaram a ser estados soberanos. De acordo com o que você aprendeu sobre tal conceito, como isso impacta a relação desses países como países europeus. Gente, porque nós tivemos muito atraso hoje na aula, eu vou ajudar vocês nessa atividade, tá? Obrigado. Mas não vai ser sempre assim. Vai ser diferente do ano passado, que eu sempre ajudava vocês, tá? Esse ano não vai ser assim, mas por conta desses atrasos que a gente teve agora no começo da aula, para a gente não ficar atrasado e não deixar de fazer atividade, porque essa atividade é necessária para a gente poder entender, né? O que forma um governo, as políticas, o que é soberania, tá? Só um pouquinho, eu vou... Meninos de casa, só um minutinho que eu vou achar aqui para vocês. O Estado é a capital? Estado é capital? É. Não, a capital, ela é figura de uma cidade que representa aquele estado. Tá? Tá dizendo qual a importância do Estado para a formação de um país. O que quer dizer isso? O Estado-nação, tá? Estado, o que é um Estado-nação? Quando ele tem um Estado-nação, quando ele tem a população... Ah, tá, entendi. Absoluta, quando ele tem o seu território delimitado e quando ele tem as leis que constituem aquele país. Aí ele forma um Estado. Esse Estado nós conhecemos como se fosse país. Tá? Mas ele é um país porque ele tem esses três termos. Entendi, Meninos, professor. Deixa eu, aí vocês de casa, só me fala se vocês vão estar vendo a tela que eu vou colocar, tá? Peraí. Eu estou colocando a tela do exercício. Dá para ver. Dá para ver? Perfeito. Uhum. Então, vocês daqui, vou ditar para vocês, tá? Pessoal, eu vou cortar o meu microfone. Deixa eu ver se dá para eu cortar meu microfone. É só apertar no microfonezinho ali, ó. Eu sei, é que daí ele sai da tela. Não, Gente, não vai ser não. Tá, vou cortar. Viu? Não falei?
Pronto, professora. Eu não sei se os outros já terminaram, mas eu terminei. É, eu também terminei. Enquanto isso, eu vou dar uma saidinha ali, eu vou ir no banheiro. Eu vou beber água. Como a ONU, ONU com letra maiúscula, tá? Aí depois ele pede cite ao menos 2 exemplos, tá? Então, vamos lá. Exemplos. Taiwan e Palestina? Não é Palestina, não? Ó, o livro trouxe 2 pra gente, né? O livro trouxe pra gente Taiwan e Kosovo, né? O livro. Tá? Então, o livro trouxe pra gente Taiwan. Lembra como se escreve Taiwan? Sim. Taiwan, isso. Qual o outro? Kosovo, tá? Mas também a gente poderia citar a palestra para vocês. Poderia, tá? Eu sei que é uma considerou todo um país. Já levou, né? Três, questão 3. Aí ele fala lá, todos os países americanos, né, até o século XVIII ou XIX, eram colônias, né? Foram aquelas 13 primeiras colônias que foram exploradas, né? Professora, Com a vinda dos nossos colonizadores. Oi, professora, volta um sim, pouquinho na 2, fazendo um favor. volto. Tá, então aí na 3. Assim como a maioria dos países africanos, até a década de 1960, desde que conquistaram suas independências, passaram a ser estados soberanos. De acordo Pode com passar. sobre tal conceito, como isso impacta a relação desses países com os países europeus. Lembrando que foram os europeus, né, que foram os nossos colonizadores, né? Então, vamos lá. Não, estou lendo a pergunta. Questão 3. Na condição de estados, letra maiúscula, né? Na condição de estados soberanos, vírgula, na condição de estados soberanos, vírgula, esses países passaram a ter autoridade, esses países passaram a ter autoridade sobre suas próprias decisões, vírgula,
mais se submetendo, não mais se submetendo às, com crase, que é aquele sinalzinho agudo ao contrário, né? Às autoridades estrangeiras, vírgula, com as quais passaram a dialogar, com as quais passaram a dialogar, como iguais, com as quais passaram a dialogar como iguais, com as quais passaram a dialogar como iguais, abre parênteses, juridicamente, fecha ponto final. Continuando, posso sair da tela, gente, aí? Povo? Sim? Acho que sim. Só de casa? Oi, Pro, acho que pode. Não, Murilo? Professora, eu fui no banheiro. Tá, então eu vou deixar aí, enquanto isso eu vou lendo a outra parte. Gente, só um pouquinho que na verdade, eu deixei passar, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse grupo terrorista Boko Haram. Tá aqui, ó, bem em cima aí da página 10. Existe essas pragas, né? Vamos falar desse jeito, tá? Gente, olha só, eles são super... Pode tirar já. Tá? Pode tirar já, professora. Obrigada, Murilo. Valeu. Gente, eles são super violentos. E é uma coisa, assim, que vamos falar, é feio de se ver, tá? As loucuras que eles fazem. Os absurdos que eles fazem, principalmente com as mulheres, tá? Eu não me recordo a data, mas acho que foi em 2015 ou 2016, mais ou menos, esse grupo terrorista aí chamado Boko Haram, eles sequestraram, gente, um ônibus, que acho que um ônibus não, era um ônibus? Não, acho que eles entraram, era um ônibus que estavam levando as meninas, adolescentes, né, para a escola, tá? Sequestraram esse ônibus cheio de, não é um só não, tinham vários ônibus. Eu só sei que foram cerca de quase 200 meninas que foram sequestradas, tá? Foram sequestradas, foram mortas, foram violentadas de diversas formas. Tudo isso por quê? Porque esse grupo terrorista, eles não admitem que as mulheres estudem. Eles são contra isso. Tá? E, assim, foi uma luta para o governo conseguir libertar essas meninas. E nem todas elas voltaram com vida, tá? Então, aí, essa foi uma das menções, né, que esse governo, que esse grupo terrorista praticou. E ficou, assim, o mundo inteiro ficou chocado com a violência deles, que eles usam. Cortam as mãos, cortam a língua, entendeu? Decapitam. Eles são muito violentos, tá? Então, esse daí é um deles, né? Eles vivem refugiados dentro de algum lugar onde ninguém pode ver. É que nem ali na Colômbia, né? Que falou da Amazônia colombiana. A gente sabe que a Amazônia não é totalmente brasileira, né? A maior parte está em território brasileiro. Mas tem uma boa parte dele que está na Colômbia. E ali dentro da Colômbia, o outro grupo terrorista daqui da América Latina, né, chamado de FARC, as FARC, que hoje já não existe mais, graças a Deus, né, eles também eram muito violentos e eles se escondiam dentro da floresta. Por que eles escondiam dentro? Porque de cima, né, sobrevoando com helicóptero, a floresta ela é tão densa, né, lembra dos dosséis, né, que é aquele emaranhado, né? Dá pra ver. Você não vê nada. Então, eles se escondiam lá embaixo. Tá, embaixo Covardes.
Não, eles entraram num acordo com o governo colombiano e acabaram, então, extinguindo, eles resolveram, né, os próprios membros da FARC, né, das FARC, resolveram, então, parar com as atividades. É igual o grupo IRA, que tinha também, ETA, chamado, lá no Irã, tá? Esse grupo também ficou muitos anos aterrorizando lá o pessoal da Irlanda do Norte, tá? Então, aí também foi extinto. Então, aos poucos, né, a gente vai conseguindo. Mas, no caso do Boko Haram, que é na África, a gente sabe que tem muito território africano que ainda hoje é disputado. E quem acaba, a Somalilândia mesmo, né, que é um território que tem lá na África, que para eles são país, mas eles não são reconhecidos como país porque eles vivem em guerra e eles não têm um sistema de governo próprio. Eles têm o território e têm a nação, mas eles não são reconhecidos porque falta daquela tripartite, né, que a gente fala. Falta um pedaço, tá? Que, no caso, aí são as leis. Amandinha, você quer falar, meu amor? Você queria falar? Não? Então, continuando. Território e fronteira. Olha aí, né? Essa figura que aparece aí no finalzinho da página 10 é muito conhecida da gente, né? Não só da gente, mas mundialmente falando, é a divisa, né, entre o México e os Estados Unidos, na parte onde tem essa fronteira delimitada realmente, tá? Tem uma coisa física, né, que acaba separando os dois territórios, o território do México e o território dos Estados Unidos, tá? Chegou o México. Uma pequena parte, tá, gente? Mas olha só, tá vendo esse fiozinho preto aqui, ó? Vai lá em cima, tá vendo? Bem no meio. Aquilo lá também é fronteira, tá? Eu vi. Aquilo lá também é um muro que eles acabaram construindo aí, ó. Caraca. O que é o território, né? É o espaço geográfico ocupado por um povo ou grupo social que exerce poder e controle sobre ele. Pode grifar isso aí também, tá? O território, então, é o espaço geográfico ocupado por um povo ou um grupo social que exerce poder e controle sobre ele. Pessoal, pega, grifa com lápis mesmo, tá? Não é para emprestar marca-texto de ninguém. Ocorre em diferentes contextos de áreas demarcadas, reservas indígenas, zonas urbanas controladas por grupos criminosos, terras comunitárias de determinados grupos, entre outros. Aqui no Brasil, é muito comum a gente ver esse tipo de delimitação, né, em território onde há gangues, né, geralmente lá nos No Rio de morros, Janeiro. lá no Rio de Janeiro. Os traficantes... Quebrada do Chiquinho. Qual que é o limite? É que eu estou usando a minha internet. Estou usando a minha, porque senão não tem como. Tá? Então, assim, os traficantes, eles sabem certinho onde vai o território dele e onde começa o do outro. Se eles ultrapassarem, provavelmente eles vão ser mortos. Tá? Então, é um tipo de demarcação que aqueles traficantes fazem naquele território que eles comandam. Ok? Tá. Mas estava muito. Lá vamos nós. Eu acho que meu pai vai na escola. Limitado pelas fronteiras nacionais. Pessoal, o Diogo... Estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Sim. Eu vou voltar ali só um pouquinho que eu tinha lido ali, ó. No caso de um país, seu território é o espaço geográfico dentro do qual o Estado governa e exerce autoridade, limitado pelas fronteiras nacionais. Elas definem os territórios, servem para distinguir as áreas de ocupação ou posse de um país. Os mapas políticos representam justamente os territórios nacionais de diversos países com suas fronteiras. Gente, na geografia, quando a gente fala em mapa político, tá?
eu não estou falando da política ou do conjunto de políticos que regem aquele Estado. Quando eu falo mapa político, é aquele mapa que aparece todo delimitado. Por exemplo, o mapa do Brasil. Ele aparece todos os nossos 26 estados e o pequenininho, né? O Distrito Federal. Ok? Então, aquelas delimitações, né? Na geografia, então, aquele mapa todo delimitado, a gente chama de mapa político. Ok? O território assume caráter formador de identidades culturais desde o momento em que as pessoas criam vínculos com seus lugares de moradia, trabalho e sustento. Desse modo, a limitação de um território está relacionada à sua ocupação por um povo, mas de maneira inversa, este também estabelece vínculos com o território e se identifica a partir dele. Como veremos adiante, há povos ou nações que não dispõem de um território conhecido, portanto, nações sem Estado. Olha só, tem muitos povos, né, que se distinguem como nação, só que eles não têm um local para ficar. E o que acontece, então, com eles? Eles começam a migrar de um lado para o outro, procurando um território para se alojar. Tá, gente? E isso são milhares de pessoas. Eu não estou falando de um grupo pequeno de pessoas. Tá? São milhares. A gente tem hoje no planeta o maior grupo, a maior nação sem território do mundo são os curdos. É a nação curda, tá? E eles estão espalhados. Por quê? Porque eles não têm um território para eles. Nesse caso, são territórios sem soberania. Como acontece na Palestina, território ocupado por Israel desde 1948, o exemplo mais famoso e polêmico desse tipo de território. No próprio continente americano, há numerosos casos de disputas de fronteiras, nenhuma delas envolvendo o Brasil atualmente. Observe no mapa ao lado. Lembram-se que o Brasil, ele adquiriu, né, a gente estudou isso ano passado, no 7º, né, adquiriu um montante, né, de território ali, de fronteira. Lembram do nome do cara que conseguiu, só na base da conversa, né, adquirir territórios aqui para o Brasil? Não lembro o nome, mas Eu lembro do cara também, eu não lembro do nome dele. Barão do Rio Branco, né? Foi o Barão do Rio Branco que acabou conseguindo delimitar esse território que a gente tem lá do lado oeste, ó. Boa parte aqui, ó, do Acre, né? Uma parte da Amazônia. Foi ele que conseguiu trazer para a gente só a base da conversa, ou seja, é só conversando, vamos bater um papo aqui. Não. Foram acordos, tá? Acordos que foram estabelecidos, mas na base do diálogo. Não. O Gabriel veio fazer um teste aqui, não deu certo, não. Posso testar, se você quiser. Sala dos professores, né? Coloca aí. Antes de você conectar. Ah, tá. Clica com a esquerda. Nela, sim? Coloca remover. Ah, tá. Vamos conectar. Mas não removeu nada. Não. Ah, removeu. Aqui? De novo? Uhum. Conectar? Ah, eu não sei. PMO. Peraí, fala, Mandinha. Fala, meu amor. Hã? Vai, minha querida. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Isso aqui, 9, 0. Conectou. Então tá. Continuando. Gente, então aí nesse mapa, a gente consegue ver as disputas de fronteiras na América Latina. Lembrando que a América aqui em cima, esse mapa aqui, ó, esse pedacinho aqui em cima é esse. E vamos lá, Ana, tá?
É o México, né, gente? Então, olha só. A América Latina é do México para baixo. Tudo é América Latina. Ok? Que eu falei que a América, o continente americano, ele é regionalizado de diversas formas. E tem as 3 partes, onde ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. E depois, conforme a língua falada, oficialmente, ele é dividido em 2, América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? Qual que é a América Anglo-Saxônica? Fala o quê? O idioma principal é o inglês, ok? No caso do Canadá, é o inglês e francês, tá? Inglês e francês, mas com predomínio do inglês. Já a América Latina, qual que é a língua latina? O espanhol e o português, tá? Então, aí, do México para baixo, essa é a língua latina. Então, aí eu divido o continente americano em 2. Mais para frente a gente vai ver, tá? Mas é só para vocês virem aqui nesse mapa, que ele mostra do México para baixo. Então, são países que falam a língua latina, português e espanhol, tá? E aí a gente vê ali algumas áreas, né, de disputa. Ali, a número 1 está entre a Colômbia e a Venezuela. Número 2 ali, ó, entre o Chile e a Bolívia. E assim vai. Eu não vou falar tudo para a gente não perder tempo, tá? Não dá para você ler. Se você ler, eles não ouvem. Tá, vai. Gente, então ali a gente tem uma pequena atividade, que eu vou passar direto isso daí, tá? Também as fronteiras têm configurações variáveis. Já mencionamos a dificuldade do povo, do próprio Estado brasileiro, em monitorar suas fronteiras amazônicas. Dificuldade essa compartilhada pelos vizinhos da região. É muito difícil, por quê? Porque a gente não tem um contingente, tá? O que é isso, contingente? Total de pessoas para fazer isso, tá? E o local é muito grande, é muito extenso. É igual aqui, a gente só sofre com a fronteira do Brasil com a Colômbia, lá na Amazônia? Não, a gente sofre também aqui no Mato Grosso do Sul, ali na fronteira com o Paraguai. Por que a gente sofre? Porque vem muito contrabando, né? Tá? Vem muito contrabando de lá para cá. E passa muita gente despercebido, trazendo. Infelizmente passa. Por quê? Porque a gente não tem um efetivo, né, policiais, rodoviários federais, né, para poder monitorar cada pontinho da fronteira. Infelizmente não tem. Professora, a senhora já viu aquela série lá que os caras, eles pegam e fica vendo contrabando, procurando pessoa com contrabando no aeroporto? Tem uma série que eu acho que é dos Estados Unidos, só que... Eu acho que é Narcos? Não é Narcos? Eu não lembro qual que é. Mas a senhora conhece? Eu sei, é em fatos reais, não é? Aquele que é baseado em fatos reais. Sim. Eu sei, isso é um programa de TV, isso, na verdade, não é nem uma série. É um programa de TV. Ficam em aeroportos, eles ficam em um lugar, pegando gente que está entrando com passaporte falso, entrando com drogas, contrabando, tá? Vamos lá. Há ainda casos de estados que permitem certa porosidade, tá, em suas fronteiras. Ocorre na Tanzânia e Quênia, países onde transitam povos nômades, como os maçais, que são esses que estão aqui embaixo aí, ó, nessa foto, tá? Não raro, grupos maçais circulam, né, pelas savanas de ambos os países, sem reconhecer fronteiras ou ser identificados pelas autoridades. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a população, povo e nação. A população de um país corresponde basicamente ao total dos indivíduos, isto é, os cidadãos do Estado. Já um povo se forma quando os indivíduos de determinada população compartilham uma série de hábitos, costumes e valores, enfim, uma cultura e uma identidade mais ou menos comum.
a essa identidade entre os povos o nome de nação. As nações, contudo, não correspondem necessariamente ao Estado do qual fazem parte os povos que pode ser mais forte ou mais fraco, conforme cada país. Virando, página 12. Estou achando que não vai chegar até 18, não. Ao redor do globo, há numerosos exemplos de povos que fazem parte de diferentes estados, portanto, que se dividem, às vezes de modo impreciso, em diferentes populações. É o caso dos Maçais da África e de certos povos indígenas nas terras amazônicas fronteiriças, que vivem, por vezes, em áreas de mais de um país. Também é o caso dos irlandeses, dividido entre Irlanda e Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Dos coreanos, dividido entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ou dos alemães, entre 1949 e 1990, quando o país era separado em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, tá? Vamos lá, nações que não constituem países. Como vimos, há países que apresentam quase todas as condições mencionadas anteriormente, não são reconhecidos como independentes. Assim, seus territórios estão vinculados a outros estados, portanto, não são soberanos, que alguns têm status de autonomia relativa. Taiwan, por exemplo, é considerado um país pela ONU, embora tenha seu próprio povo, composto de chineses que se deslocaram para as ilhas na primeira metade do século XX e seus descendentes. Governo com relações comerciais e diplomáticas autônomas e controle sobre o território. Acontece, né, acontece que a China reivindica a ilha, né, quem que é a ilha? Taiwan, tá? Como parte de seu território e considera Taiwan como província rebelde, olha aí, ameaçando cortar relações com países que reconhecem sua independência. É que eles se rebelaram, tá? Eles se rebelaram e formaram o seu próprio país. Vocês já estudaram em história, da história aqui do Brasil, do nosso estado, né, do Rio Grande do Sul? Eles também estavam se rebelando, não é isso? Quanto o resto do país, eles queriam independência, eles queriam formar um país à parte. A gente pode falar que eles foram, tá? Então, foi isso que aconteceu. No caso de Taiwan, eles conseguiram, né? Até agora conseguiram, daqui do Rio Grande do Sul não conseguiram. Então, uma província rebelde. Como os chineses têm importantes parceiros comerciais em todos os continentes, a maioria dos países. Existem muitos locais em que as diferenças entre as nações geram reivindicações separatistas e até conflitos motivados principalmente pela busca da autonomia e, consequentemente, reconhecimento de seus territórios. Interprete o mapa da página 2 e 3 do material de apoio e faça o que se pede, tá? Aqui ele fala ali, ó, no olhar geográfico. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, peraí. Oi. Essa semana. O quê? Não entendi nada que você falou. Aquela lá o quê? De Barcelona. Mas aquela lá, eu vou saber. Não sei. Ah, tá. Foi na Catalunha. Foi na Catalunha, na Espanha, tá? Eles tentaram, né? Até elegeram um novo presidente, tá bom? E aí, como como que é? Tipo assim, ele traiu o Estado, entendeu? O Estado, que eu falo, o país, né? Ele teve que se refugiar em outro país. Porque se ele colocasse os pés lá na Catalunha, ele ia ser preso. Esse presidente, tá? Então, aí, eu só esqueci o nome dele, tá bom?
Mas ele foi eleito, porque a grande maioria da Catalunha queria se tornar independente, tá? Mas aí acabou que agora parece que não conseguiram, não, porque daí foi jurídico, né, juridicamente, entraram em todas as instâncias e parece que não aceitaram. Aí a gente tem, então, a atividade da página 12, ele fala o seguinte, a Catalunha, na Espanha, aqui, ó, a gente está falando agora dela, o Kurdistão iraquiano, o Quebec, no Canadá, e a Escócia, no Reino Unido, são 4 regiões separatistas em décadas recentes. Passaram por consultas populares a respeito de suas independências. Pesquise na internet, aí no caso eu já vou falar para vocês. A Escócia é no Reino Unido? É. E a questão número 2, ele fala assim, o que os casos basco e palestino têm em comum. Pessoal de casa, eu vou compartilhar a tela com vocês. E aqui eu vou digitar para vocês. Meninos, vamos lá, que a número 1 é bem comprida, tá? Número 1 da página 12. No caso da Catalunha, e do Kurdistão, gente, os nomes deles estão aí na apostila, tá? No enunciado. No caso da Catalunha e do Kurdistão, vírgula. Ai, Gabriel, não vou ficar esperando você a vida toda, Gabriel. Depois eu vou ter que ficar aqui me repetindo. Vírgula. Referendos não foram autorizados no caso da Catalunha e do Kurdistão, vírgula, referendos não foram autorizados pelos respectivos governos centrais, me deu soluço, vírgula, que não estavam dispostos a aceitar os resultados. Ponto na mesma linha. Já o caso de Quebec e da Escócia foi o oposto. Oi? Já o caso de Quebec e da Escócia foi o oposto. 2 pontinhos. Um em cima do outro. Os referendos. Gente, o que é um referendo? Alguém sabe o que é um referendo? É um cara da Referendo igreja? é uma votação. Não, aí é um reverendo, tá? Um referendo é um tipo de votação, tá? É um tipo de votação que eles fazem. É como se fosse aqui, a gente não tem as eleições, as nossas eleições, é como se fosse uma votação, um referendo. Só que é uma forma... Ai, como que eu falo? Eu esqueci o nome da palavra. É um nome mais simples, é uma forma mais simples de votação, vamos falar assim, tá? Não precisa daquelas leis todas, né? Aquela rigorosidade toda, quando se tem uma eleição de um representante público, tá? Então, aí, os referendos eram aceitos pelos governos, vírgula, que
estavam dispostos a negociar. Deixa eu ver ali. Cadê? A Mariana saiu da aula. Ah, não, entrou. Tá. Estavam dispostos, cadê? A negociar processos de separação. Ponto, vírgula. Ponto e vírgula. Pontinho em cima, vírgula embaixo. Ponto, vírgula. Entretanto, vírgula, com os resultados positivos, não houve necessidade. Não houve necessidade. Ponto final. Na questão 2, ele coloca assim: o que os casos basco e palestino têm em comum? Posso já? Número 2. A presença de grupos considerados terroristas. A presença de grupos considerados terroristas. Isso foi desde a decisão 1 até a decisão 3, mano. Mano, da decisão 1 até a decisão 3, eu não tinha confiança nenhuma em mim mesmo. Eu achava que eu não era tão bom o suficiente pra fazer os caras, pra ajudarem, pra formar ponto. Então, mano, eu fiquei 3 seasons com medo. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Porém, mano... Quem que é que tá falando? Leonardo. Leonardo, presta atenção na aula. Você está falando outra coisa, você está ouvindo outra coisa. Menos prestar atenção na aula. Eu vou até anotar. Oitavo. Leonardo. Vendo outra coisa. Tá, onde que eu parei? Considerados terroristas entre os reivindicantes de suas causas. Ponto final. Entre os reivindicantes de suas causas, ponto final. Aí nós temos aqui embaixo o Organize as Ideias. Eu só sair do compartilhamento dela. Aí nós temos aqui complete os espaços em branco no mapa conceitual abaixo sobre as 4 condições jurídicas de um Estado, tá? Então, a gente tem ali. Quais são essas 4? Eu já vou falar para vocês, vocês vão tentar colocar aí, ó. A gente tem população, soberania, território e governo. Aonde essas 4 vão se encaixar, tá? Então, olha só. A gente tem, vamos no primeiro ali, retângulo. Responsável por administrar o país. Quem que é o responsável? Governo, perfeito, governo, tá? Então, escreve ali dentro, governo. As 4? Sim, soberania, população, território e governo, tá? Segundo, ter fronteiras bem definidas e reconhecidas, condição que nem sempre é alcançada. Território, perfeito, território. Faltou só soberania e população agora, né? Vamos encaixar aí. Constituída pelos cidadãos do país, quando há identidade entre os membros, podemos dizer que se trata de um povo, pois há o sentimento comum de nação. População, perfeito, população.
E a última é obtida por meio de reconhecimento dos demais estados, que passam a considerar legítima a autoridade do governo. A gente está falando da soberania, ok? Então, ficou governo, território, população e soberania. Professora, você não vai dar aula de SESC, professora? Hoje não. Hoje é só aqui. Parece que as aulas dele é tudo invertido para nós. Verdade. Como assim invertido? O nosso professor, aí vai para lá e o professor de lá vem para cá. Eu quase tudo. Não fiquei com essa... o meu é lá amanhã. Aí é 7º e 9º amanhã. Página 13, com os estados e formas de governo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo da gente chegar até a página 18. Mas vamos lá. Lá na página 13, pessoal, os governos, como vimos, são parte essencial, me dá falta de ar, da Constituição dos estados, mas a organização deles não segue um padrão para todos os países. Isso porque os quadros institucionais podem se diferenciar de acordo com vários aspectos. Quanto à forma do Estado, podem ser unitários, federados ou confederados. Quanto à forma de governo, que pode ser monarquias ou repúblicas. Quanto à forma de sistema de governo, que pode ser presidencialista, parlamentaristas ou misto. Gente, essa aqui vai ficando um pouquinho mais complicado da gente entender, tá? Então, prestem atenção. Como que pode ser as formas de governo? Pode ser unitários, federados, confederados. Depois, a forma de governo pode ser monarquia ou república. E depois, nós temos o sistema de governo, que pode ser presidencialista, parlamentarista, ou pode ser os dois, que é chamado de misto. Em todos os casos, o poder pode ser exercido por meio de regime político ou autoritário ou democrático. Vejamos melhor cada uma dessas possibilidades. Fala, Diogo. Aqui, ó. Presidencialista é o que a palavra final é do presidente? Não, é o sistema. A forma do nosso governo. Por exemplo, o Brasil é presidencialista. Não é? Por quê? Porque tem um presidente. Nem sempre a última fala é dele, tá? Por quê? Porque depois dele, a gente tem o STF, tá? Superior ao presidente? Tem um STF. Por que tem que ter isso, gente? Porque uma pessoa, ela não pode... como que fala? Ela não pode responder por todas as outras. Ela não pode ser por todo mundo, porque as pessoas, elas pensam de forma diferente. Então, assim, nem sempre o que ele acha que é bom, todo mundo vai achar que é. Por isso que tem que ter esse debate. Isso é uma coisa saudável, tá? Isso é uma coisa saudável. Agora, quando ele acha que aquele negócio é bom, aqueles outros também podem achar. E aí aquele negócio tá certo. Tá? Então, assim, para o nosso sistema brasileiro, eu acho que isso é viável. Tá? Eu acho isso bom. Então, o nosso sistema do Brasil é presidencialista, porque a gente tem, a gente elege, né, o presidente, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho dos estados democráticos e estados autoritários. Eles têm o parlamento, mas a Inglaterra, ela também tem a rainha. Também tem a rainha, tá? Então, eles têm os dois. Eles têm a monarquia também. Ela é a figura principal, né? Do poder máximo, ela é a figura. Lembrando que hoje, ela não tem mais, né? Ela não existe esse poder, mas é a figura representativa. Tem outros também, tá? Na Espanha, né, gente? Na Espanha também tem o rei. Acho que é o rei Felipe, se não me engano. Não, lá também é rei. Não sabia. Tá? Que tem o quê?
Tem vários, gente. Vários. Tem príncipes e princesas, né? Espalhados aí, tá bom? Oi. Pobreza, você está no piano de ouro. Fazer o quê, né? Como você diz, é a realidade dela. Vocês já viram... Você falar da princesa Diana? Sim. Por que ela era amada pelos pobres do mundo todo? Porque ela ia até eles. Ela sabia da necessidade deles. Ao contrário, né, da Rainha Elizabeth, ela morreu. Acidente de carro, Ao contrário da Rainha Elizabeth, ela jamais iria sentar num trono de ouro, numa cadeira de ouro, entendeu? E falar com os pobres. Ela não ia fazer isso. O que ela fazia? Ela ia lá, pegava neles, né? Se reunia com eles, comia, conversava, dava colo para as crianças que necessitavam de um carinho. Entendeu? Por isso que ela foi tão amada, né? No planeta inteiro. Eu acho que, assim, eu não conheço uma pessoa que fala mal dela. Entendeu? Hã? Não, foi antes. Tá? Foi antes. Ixi, foi bem antes. Então, esse acidente, que nem a Isa falou, ele foi muito suspeito, tá? Muito estranho. Pode ser. Mas lembrando que ela já não fazia mais parte da família real quando ela morreu. Que ela se divorciou do Charles, né? Tá? Vamos lá, gente. E ele, olha só, eu contando as fofocas reais, né? E ele traía ela desde sempre, né? Com essa atual mulher dele lá, a Camila Parkinson. A Camila. Casou com ele, né? É a atual mulher dele. Ó, depois você olha a foto da Diana e você olha a foto da Camila. Como que esse homem traiu aquela mulher? Meu Deus! Mas a Diana era linda. Ela era linda, linda. Gente, continuando. Para serem reconhecidos, então, como democráticos... vamos lá. Já que a gente estava falando aí do Brasil, o Brasil se enquadra no Estado democrático ou no Estado autoritário? Democrático. Tá? E isso está lá escrito na nossa Constituição Federal. Nós vivemos numa democracia. Tanto que nós, população, pessoas comuns, acabamos elegendo o nosso representante. Tá? Então, a gente vive numa democracia. Perfeito? Para serem, então, reconhecidos como democráticos, no sentido moderno do termo, os estados devem estabelecer padrões como alternância no poder com eleições plurais, regulares e pacíficas. Essa alternância, aqui no Brasil, ocorre de 4 em 4 anos, tá? Pode alternar, como pode não, né? Como pode permanecer por mais 4 anos, por uma única vez, que pode se reeleger, né, o nosso representante, tá? Depois se ele se reeleger, ele fica 8 anos, né? Já que é de 4 em 4. Aí depois ele não pode mais, tá? Na outra eleição ele não pode, mas se ele quiser voltar lá na outra, depois de mais 4 anos, ele pode, tá bom? Então, ela é alternada. E aí ele fala de forma regular, porque é de 4 em 4 anos, no caso aqui no Brasil, e é pacífica, porque graças a Deus a gente não teve, né, a gente não tem esse nosso modo, nenhum tipo de manifestação contra o nosso tipo de eleição, tá? Ainda bem. Vamos lá, liberdade de imprensa e de expressão, a gente tem aqui no Brasil, de vez em quando dá alguns conflitos, mas ainda é livre, a nossa livre expressão, tá? E a tripartição do poder. O que é a tripartição do poder? Legislativo, judiciário e executivo, tá? Nós temos os 3. É chamado de tripartite, tá? Ou tripartição do poder, porque tem que ter esses 3 aí. Depois ali, aqui embaixo ele fala, ó, que é a separação e independência. Nenhum
como assim? Nenhum vai interferir no outro, tá? E se interferir, tem que ser dentro da lei, o que diz a Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, o judiciário não pode interferir no legislativo, que não pode interferir no executivo, a não ser que tenha alguma coisa entre eles, e aí eles têm que buscar dentro da nossa Constituição Federal para poder ir lá e entrar num acordo, ok? Nos países de governos considerados democráticos, pressupõe-se que a população tem mais direito de escolha e influência sobre as políticas públicas do país. Apesar de poder escolher seus governantes, isso nem sempre garante que os governam os melhores possíveis, uma vez que muitos países enfrentam problemas relacionados à corrupção nos órgãos estatais. Órgãos estatais, como eu já havia para vocês, é o quê? Empresa pública, né? Empresa que pertence ao governo federal. Nos regimes autoritários, graças a Deus não é o nosso caso, né? Além da corrupção, vamos citar um próximo da gente? Alguém sabe me falar onde tem um governo autoritário e corrupto? Venezuela, tá? A gente vê isso bem próximo da gente. A centralização do poder em um único partido ou grupo social. Gente, quantas eleições já teve na Venezuela? E só esse mesmo presidente de lá que vem, o Nicolás Maduro. Só ele, tá? O outro pode até vencer, mas ele vai lá, ele não sai do poder e ele fala que teve fraude, que teve isso, e ele continua no poder. Ele não quer sair. Ou seja, ele está se perpetuando. Lembrando que antes dele era um outro. Como que é o nome daquele outro? Há 4 anos. Não. Ele vai... Teria que ser. Teria que ser. Tem as eleições, tá? De 4 em 4 anos, tem as eleições lá. Só que ele não sai. Como se diz assim, ele gostou tanto de roer que ele não quer largar o osso. Tá? Exato. Só que lá o sistema é, né? Não é uma coisa assim, lá não tem os fora da lei, né, igual tem ali lá não, lá é justo. Lá. O outro o quê? Não, eu sei qual que você está falando, aquele rapaz, né, o novinho. Lá aconteceu aquela votação que a gente está falando ali, o referendo, tá? Aconteceu um referendo lá na Venezuela, alguns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que dizem, né, que a maioria da população acabou elegendo aquele menino, esqueci o nome dele. Ai, gente, é muito nome para eu lembrar. Eu me esqueci mesmo. Parece que está aqui na ponta da língua, eu não consigo. E aí, o que aconteceu? Ele foi proibido pelo governo atual de entrar dentro do país. Ele não podia entrar mais na Venezuela. E o que ele fez? Ele foi se refugiar. Eu acho que ele ficou na Colômbia, se não me engano. Ele ficou refugiado lá, o país deu abrigo para ele, tá? Teve um pai, uma vez, que tentou fazer um país monárquico. A gente estudou isso ano passado, se não me engano. Teve esse aí é o caso daquele território que eles encontraram isso, ele encontrou aquele território que não pertencia a nenhum país, e aí ele queria formar a filha dele e a princesa daquele território. Logicamente não ia dar certo, porque ele podia até ter o território, mas ele não tem população e não tem lei. Né? No caso dele aí faltou 2, né? Mas o técnico tentou, né? Tentou, né, tadinho? Mas vamos lá. Nos regimes autoritários, então, né, além da corrupção, há a centralização do poder em um único partido ou grupo social, que tem autoridade praticamente absoluta sobre as decisões. Quase sempre, isso leva a problemas como violações de liberdades individuais, que são as restrições, né, de liberdade de expressão, e políticas, né, perseguições de opositores. Esse cara feio aí, ó, de vermelho, né, o nome dele, Muammar Gaddafi, tá, gente? Ele foi morto, tá bom? Ele foi morto aí, foi.
E assim, eu até vi a foto dele morto na internet, é uma coisa horrível. Ele ficou mais feio do que ele já era aqui, ó, tá? Então aí, ó, o Muammar Gaddafi, ele governou a Líbia, um pouquinho, ele governou a Líbia. Meu Deus, que susto que eu levei. Gaddafi governou a Líbia com mãos de ferro por 42 anos, ou seja, ninguém tirava ele do poder. Ele ficou 42 anos comandando a Líbia. Até ser deposto em uma rebelião em 2011. Que acabaria por iniciar uma longa guerra civil. E essa longa guerra civil acabou aí na morte dele. Parece que, eu não sei se vai falar alguma coisa aqui, mas vamos lá. Brasileiro, agora a gente está já falando nós aqui, que é essa foto aí do lado, ó, tá? Isso aqui foi aqui durante o regime militar, se não me engano. Não. Não, porque é difícil. Vou falar aqui do caso pertinho da gente, né? Do Haiti. O Haiti, gente, começou, vamos falar, a decair, né? Aquele país, primeiro causado pelas guerras civis. O que é isso? Um governo. Concorda, aquele outro não concorda, e a gente, todo mundo entra em greve. Em greve não, em guerra. E isso causa o quê? Destruição maciça do país. E eu tô falando de destruição física. Porque cada um, né, vamos falar assim, cada um tem o seu poderio. Eu vou entrar em guerra com alguém se eu não tenho uma arma sequer? Eu não, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha ideologia, não estou falando eu, né? Eu estou dando exemplo, tá? Eu sou contra armas, tá, gente? Mas olha só, eu tenho uma ideologia, e aí eu vou me unir com aquele grupo forte que também tem a mesma ideologia que eu. Aí você tem a sua, lá em casa, né? O pessoal de casa também tem a deles, eles vão se unir com a ideologia deles, ok? A gente vai entrar todo mundo em guerra, porque eu penso de uma forma, você pensa de outra, eles pensam de outra. E aqui vai acabar destruindo. Mas então, Léo, e a season do Fortnite? A Kézia falou que a gente vai ficar 10 minutos sem internet pra guardar.
Então você tava É assistindo. mentira, ele joga assim. É mentira, Luna. Para de É mentir. tipo dizer, eu tô sóbrio há 3 meses. Hum. Que horror. Tá, então, é isso aí. Mas Eu acho que já pode sair da aula, porque só falta 3 minutos. Não, eu não vou sair não, vou ficar aqui agora. É porque tá gravando. Pessoal, eu finalmente troquei de roupa, pessoal. Ninguém percebeu que eu usei a mesma camisa por uma semana. Agora essa daqui é outra. Ah, Pessoal, já vai voltar a conexão, tá? Volte na aula que eu quero falar da tarefa para vocês, ok? subscribe to Technoblade. Vocês vão ganhar enquanto quem tá Adiciona mesmo. Yeah. Olhinha. Meninos, a gente não vai terminar a nossa pauta de hoje, porque a gente teve tantos contratempos, né? E aí não deu, tá? Mas eu quero falar para vocês da tarefa, ok? A tarefa nossa vai estar lá na página 16. São 2 questões. A número 1, ela está subdividida entre letra A e letra B. Gente, a tarefa a resposta, basicamente, vai dar uma linha. Uma linha. Tá? Então, só não vai fazer quem não quiser ganhar ponto. Outra coisa. Lembram-se que eu coloquei ali, na pauta, embaixo da tarefa, eu coloquei o prazo da entrega, que é até dia 18, ou seja, quarta-feira que vem, até às 17 horas, 5 horas da tarde. Tá? Mesmo sendo fora do meu horário de trabalho aqui com vocês, porque eu não trabalho com vocês de tarde. Eu recebo numa boa, eu confiro as tarefas, eu anoto, ó. Esse ano eu fiz aqui um caderno só de tarefa, tem todas as turmas, tá? Do 8º ano tá aqui. Tarefa do dia 4, eu já coloquei lá. Quem fez, já coloquei a relação e a nota tá no meu outro controle, tá? Eu não vou colocar aqui porque eu não posso expor nota para vocês. Sim, coloquei. Tá? Outra coisa. Gente, eu não vou ficar, então, mais indo lá no grupo, na quarta-feira, e falando para vocês qual que é o prazo final para entregar. Tá? A responsabilidade é de vocês, de fazer e entregar lá. É que nem eu falei. Terminou hoje a aula, almoça, descansa um pouquinho, vai lá e faz a tarefa. Para que deixar acumular e para que deixar para o último momento? Pessoal que não tem apostila ainda, que não recebeu, mas que os pais vieram, né, e já fizeram os seus planejamentos ali na secretaria. Vocês têm acesso ao o positivo virtual, ao portal positivo. Pega lá, gente. Entra lá no portal positivo, entra lá no livro. A página tá aí, eu já passei e vê qual que é a pergunta. Fazer. Número 1, o Estado brasileiro. Gente, essa daí, ó, como eu havia escrito lá no quadro, tá? Na pauta, é para copiar e responder no caderno. Ok? Para copiar e responder. Não esqueçam de colocar o número da página. O Estado brasileiro foi governado por uma monarquia, olha isso, desde a independência em 1822 até 1889. Quando foi proclamada a República. Até então, o país contava com 21 províncias, em vez das 27 unidades da federação, que são 26 estados e um distrito federal. Pesquise na internet e responda. Letra A, quem foram os 2 monarcas que assumiram a coroa? Letra B, qual título era assumido a esses monarcas? E, na número 2, pesquise também na internet e responda qual
governo estudados nessa página foi implementado no país a partir da proclamação da República em 1889 e que dura até hoje. Ó, Professora. facinho, tá? Nem precisa pesquisar, tá? Professora, a senhora é muito boazinha, professora. Que a senhora poderia ter mandado de tarefa aquela lá da 15. Ô, Pro, Professor, eu Essa daí é entreguei, muito mas. fácil. Ah, Professor, não, isso é a 14. A 14. A senhora poderia ter mandado a 14 de tarefa, imagina. É, essa daqui eu ia fazer na sala com vocês, mas aí eu vou fazer na semana que vem. Tá bom? professora, Oi, Mari. dia 18 não é quinta? Dia 18 é quinta? Porque eu coloco aqui no meu planejamento e deu dia 18 é quinta. É quinta. Peraí, gente. Deixa eu só... Ah, então você coloca lá dia 17. Eu vou corrigir, mas aí você corrige aí, tá? Então, a entrega da tarefa é até quarta-feira, ok? Dia 17, tá bom? Ó, Meninos, então acabou nossa aula de hoje, tá bom? Desculpa pelos transtornos, tá bom? Mas se alguém tiver dúvida, pode me perguntar lá no privado, tá? Beijinhos a todos. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, gente. Podem sair, tá?